Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. E vamos aqui para a análise do mercado de criptomoedas, começando aqui com o Bitcoin, que se encontra em uma região altamente explosiva no gráfico diário, que é a média exponencial 89. Lembrando que o Michael Saylor hoje, alguns minutos atrás, comprou mais Bitcoin, então o Bitcoin ele vem enrolando e o Michael Saylor comprando pesado. Então o primeiro ponto sobre o Michael Saylor estar comprando Bitcoin é: o mercado de bolsas de valores tendem a colapsar. O ciclo de Banner, a gente sabe, em 2026 tem uma crise, um topo lá no ciclo de Banner para ter uma crise em 2027, 2028, etc. Gigante. E o Warren Buffett há mais de um ano vem fazendo caixa, vem batendo recorde de dinheiro que ele está obtendo através de venda de ações e não está recomprando ações. Ele não recompra ações e o dinheiro fica ali parado, está investindo em renda fixa, etc. Certo? Então, o mercado, quando está em crise, como aconteceu em 2008, na crise das .com, o mercado subia. Ele ia subindo durante um tempo, a manada ia comprando e depois tinha o crash, tinha o colapso. Certo? Então o Michael Saylor sabe que as ações dele, a empresa dele pode colapsar e ele tendo Bitcoin, ele consegue se proteger, compensar essa perda pelo menos. Então por isso que ele está comprando insanamente Bitcoin, a BlackRock também. O Michael Saylor não compra outras criptomoedas, porque não tem liquidez para ele, mas o mercado cripto em geral é um refúgio, tende a ser um refúgio para as pessoas migrarem o seu dinheiro para este mercado. Ouro e prata também, só que ouro e prata tem o problema da portabilidade, ou seja, você transportar ouro e prata para outro país é difícil. Bitcoin, Ethereum, Monero, etc. De qualquer lugar do mundo você acessa seu Bitcoin, basta internet e ter a chave privada para acessar e transferir seus Bitcoins, etc. Então a gente tem aqui o seguinte no Bitcoin. O gráfico semanal dele, a gente vê que ele fez o gráfico semanal do Bitcoin, ele tem um novo sinal Eagle aqui. Conforme eu já falei semana passada, fez a primeira onda, segunda, terceira onda pequena, tá? Quando tem um sinal Eagle, você aprende sobre os sinais Eagle, identificá-los no meu treinamento. Ele faz 3 ondas de alta. E se tiver força na terceira, poderá fazer a quarta e assim sucessivamente. Estamos aqui na segunda onda de alta ainda. Só que essa onda de alta ela fez pequena, né? Ela estava projetado para ir para 139k, não foi. Não foi para os 139k e corrigiu. Então, o alvo de 139k de Bitcoin ainda é vigente? Não, mas ele tende a subir, porque ele tende a fazer a terceira onda de alta. Tem 80% de probabilidade de fazer a terceira onda de alta. Mas aonde vai já não tem uma projeção definida ainda. E a gente tem aqui o Bitcoin no gráfico mensal fazendo topo, indicando formação de topo. Temos um padrão aqui de candlestick que podemos definir como tweezer top ou pinça de topo. O tweezer top é quando você tem lá um maroboso positivo e daí um pouco acima do fechamento ou um pouco abaixo do fechamento, né, abre ou igual ao fechamento e fecha pelo menos 50% do corpo do maroboso anterior. Sombras superiores ficam praticamente no mesmo nível. Nesse caso, a sombra está muito lá em cima, né? Então tem essa falta de sombra coincidente, mas pelo menos a abertura e o fechamento estão no mesmo nível. Então é parcialmente uma tweezer top, uma
pinça de topo. E anteriormente ocorreu aqui também uma pinça de topo parcial, só que na forma finalizando com estrela cadente, né, negativo. Então um padrão muito forte. Então são padrões parciais de candlesticks, psicologia de candlesticks que está sucedendo aqui, mas são padrões que indicam topo. Tá? No gráfico mensal, o sinal Eagle ocorreu aqui, né, um X-Prince de compra, fez a onda 1, 2, 3, 4 e está na onda 5. E o nosso indicador de força indica falta de força. Então, o que acontece? Existe a probabilidade, né, do Bitcoin começar a congestionar aqui no mensal. Só que como o semanal indica, né, fez as duas ondas de alta e tem a terceira onda de alta lá para ser feito ainda, então pode ser que tente subir um pouco mais aqui antes de ter uma correção forte aqui no gráfico mensal. A correção forte, quando faz o fractal, tá? As 3 ondas de alta, essa correção forte pode ser pequena. Não necessariamente vai ser uma correção grande até a média exponencial 8,9, segundo o padrão de correção após o ciclo tendência de alta gerado por estes sinais Eagle. Então o Bitcoin ele pode ter uma correção pequena e gerar uma congestão para novamente dar um sinal de continuação depois no gráfico mensal. A crise de 2026, segundo o ciclo de Banner no Bitcoin, a crise de 2026 se trata para certas commodities e bolsas em geral, mercado imobiliário, etc. E o dinheiro é refugiado quando tem crises no ciclo de Banner, o ouro explode. Hoje existe o ouro digital, que são as criptomoedas. Melhor até do que ouro. Bitcoin é até melhor do que ouro por conta da sua portabilidade e possibilidade de ocultar o Bitcoin contra ataques para confiscar, igual aconteceu com o ouro quando os Estados Unidos pediu para todo mundo dar o ouro que tinha em casa e trocar por dólar. Esqueci o nome da lei que definiu isso. Então o Bitcoin tem essa possibilidade de ocultá-lo para se defender desse tipo de ataque, para o cidadão comum ter o seu Bitcoin e de qualquer lugar do mundo acessar ele. Então a gente tem aqui, mesmo o Bitcoin indicando essa psicologia de correção, pode ser apenas uma congestão durante alguns meses para depois voltar a bombar e subir, mesmo assim, certo? Agora, o que a gente tem que entender, o que o pessoal está falando, o que as pessoas estão, a maioria dos analistas estão promovendo com relação ao Bitcoin e criptomoedas, principalmente ao Bitcoin, é que ele vai para 700 mil dólares, que ele vai bater $1 milhão até 2026, 2027, etc. São essas projeções que são feitas. E a gente tem o problema de seguir ciclos, onde a manada e a maioria das pessoas começam a seguir ciclo para ganhar dinheiro, acertar fundo, acertar topo, etc. Não só no Bitcoin isso ocorre, mas ocorre também em vários ativos do mundo. Ocorreu em vários ativos do mundo inteiro. Como que ocorrem esses padrões que todo mundo começa a usar, porque se torna fácil ganhar dinheiro nisso? Geralmente, depois de uns 10 anos, 12 anos de mercado para um certo ativo ou um certo mercado, estabelece-se um padrão repetitivo, uma estatística, onde em tal momento vai ser o fundo, em tal momento vai ser o topo. Ou se você comprar aqui, quando ocorrer esse padrão, e vender aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Então, até uma criança vendo esse padrão, começa a querer ganhar dinheiro fácil nestes mercados. Então, se torna fácil ganhar dinheiro no mercado. E nós sabemos que, estatisticamente, no mercado financeiro, 90% de todo mundo que está no mercado financeiro perde dinheiro. Então, se 90% perde, quebra no mercado financeiro, e é muito difícil ganhar dinheiro no mercado financeiro, não
parece estranho ter um padrão fácil que todo mundo faz e todo mundo vai ganhar dinheiro fácil porque está muito evidente? Então, existe o ciclo de que em fevereiro, depois de certos pontos, quando começa o ciclo de alta do Bitcoin, sempre o mês de fevereiro é o mês que bomba, é o mês que começa a alt season. Mas está fazendo diferente aqui no Bitcoin. Certo? Antes do halving, o mercado subiu absurdamente. Antes do halving, né? Subiu absurdamente. Indo contra ciclos anteriores que diziam que, né, só ia subir depois de um certo tempo do halving, mas subiu muito. E muita gente está promovendo que a alt season ainda vai ocorrer. Se vocês verem aqui no mercado, a gente vai ver a Tron por 24 centavos. Ela chegou a quase 40 centavos. Em 2017, eu indiquei para minha carteira comprar Tron pesada por 1 centavo, onde o alvo seria acho que era 2 dólares que eu coloquei, depois diminuiu para 1 dólar, o alvo da Tron, 1 centavo, para comprar e segurar para longo prazo, 2017. Então, em um mês depois, a Tron ela bombou para 22 centavos, 2.200% de valorização. A gente zerou o risco pelo nosso método, quando dá 1000%, a gente zera uma parte dos ativos. Nunca mais voltou para 1 centavo, mas quem comprou naquela época está segurando o Tron até hoje. A Tron saiu da nossa carteira, né? E a instrução foi: quem tem Tron não vende, mas vende no 1 dólar. Ela chegou a 40 centavos. Depois de 8 anos, ou próximo de 40 centavos, 4.000%. Então, alt season, isso aqui é alt season. Certo? Só que as pessoas ficam vendo no curto prazo. O pessoal quer que um criptoativo como a Tron, que tem 86 bilhões, o cara quer comprar por 24 centavos e quer que isso vai para 10 dólares, para dizer que isso é alt season. Muito dinheiro entrou aqui na Tron, né? Muito dinheiro entrou aqui na Tron, pô. Então isso aqui já é alt season, só que não vai entrar dinheiro em todas as altcoins, né? Vai entrar em algumas. Então muito dinheiro entrou aqui na Tron. A Tron saiu da minha carteira porque tem coisa melhor, mas isso é um exemplo, né, de ter chegado a 40 centavos e aumentou o supply dela, que antes era 60 bilhões, agora está com 86 bilhões. Então é muito dinheiro para chegar a 40 centavos a Tron, certo? E, novamente, lucros de 4.000, 5.000, 10.000% é longo prazo, 8 anos, etc. Dogecoin, quem comprou e segurou, deu 500.000% para quem segurou por mais de 8 anos. Claro que o sujeito não ia ficar até 500.000%, mas nos 10.000%, que é o alvo das minhas operações, ele teria ficado, certo? Então demora para fazer essas fortunas e você tem que ter estômago e aguentar essas quedas de 60%, 70%, congestões, etc., que o mercado faz. Então a gente vê aqui o ciclo de fevereiro, estamos dia 24 de fevereiro, está praticamente prestes a fechar o mês, e muita gente diz, a alt season começa em fevereiro. Provavelmente não vai, se não for em fevereiro vai ser em março, ou seja, está mudando. Então o povo está seguindo esses ciclos que está ficando evidente, porque é o seguinte, às vezes ocorre lá um padrão X. Aí depois de 4, 5 anos ocorreu o padrão X de novo. Aí quando dá 10 anos, tal, ocorreu de novo. Opa, temos um padrão aqui. Vamos comprar aqui e vamos vender aqui que a gente vai ganhar dinheiro fácil. Vamos vender nossa casa, nosso carro, vamos pegar empréstimo, comprar aqui e vender aqui porque sempre vai dar certo. Sempre daria certo em fevereiro, em umas certas condições, a alt season ocorreria. Está terminando o mês negativo. Falta 6 dias aí, tem dia 28, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias para terminar o mês. Será que em 5 dias vai dar uma explosão, 6 dias vai dar uma explosão de dezenas de por cento para o Bitcoin, centenas de por cento para várias altcoins? Está muito apertado. Então a gente vê claramente que os ciclos não estão se repetindo como antes. Não estão se repetindo como antes. E outra, a gente tem esse caso aqui, né,
o padrão do Bitcoin de 3 candles de alta, 1 de baixa. 3 candles de alta, 1 de baixa. Gráfico anual aqui do Bitcoin. Tá? Então, 3 candles de alta desde 2011, né? Ó. Um candle negativo. 3 candles de alta, um candle negativo. 3 candles de alta, um candle negativo. Opa! Teve um candle negativo, 2 candles de alta. Como sempre ocorreu, vai ter um candlezão de alta. Então, o primeiro ponto que a gente está vendo aqui, que muitos maximalistas não falam, não sei porquê, é que o terceiro candle foi sempre gigante. E ó, aqui já diminuiu significativamente. Por quê? É o que eu falo para você. O preço do Bitcoin está alto. Para ele, a 100 mil dólares, para ele chegar, 1000% de valorização, chegar a 1 milhão de dólares, é 20 trilhões que tem que entrar no Bitcoin. Isso não vai ocorrer do dia para a noite, vai ser difícil. Ah, mas os Estados Unidos quer fazer reserva estratégica. Pode aprovar amanhã. Não vai ser fácil entrar 20 trilhões no Bitcoin. E tem competição, você tem Ethereum, você tem altcoins, tokens também no mercado, o dinheiro vai para essas coisas. A própria empresa do Donald Trump só tem Ethereum ali na carteira deles, da WLF, esqueci o nome, mas a sigla é WLF. E aqui você está vendo o Bitcoin com um candle que é um Doji for Prices, né? um quase Doji for Prices, aqui um Doji 4 preços. Esse gráfico anual, tudo bem que falta 6 meses, mais 10 meses aí para terminar o ano, né? Mas a gente vê que a questão de que está diminuindo. O terceiro candle ele está sempre diminuindo. Ah, mas dessa vez vai ser diferente. Mas existe um padrão se repetindo aqui e existe uma lógica da necessidade de entrar muito dinheiro para o Bitcoin valorizar 1000%, 10.000%, etc. Então é diferente. A Apple ela ficou consolidada durante muitos anos, mas o preço da Apple nesse caso era de 3 dólares, 1 dólar, sei lá. Aí depois ela explodiu centenas de por cento ao longo de 10 anos. É diferente. O Bitcoin ele está muito caro. Muito dinheiro tem que entrar no Bitcoin para que ele valorize esses milhares de por cento. Então é uma situação altamente diferente para o Bitcoin. Então, pessoal, quando o mercado ele fica muito fácil de ganhar dinheiro, ou seja, 3 anos de alta, 1 de baixo, 3 anos de alta, 1 de baixo, 3 anos de alta, 1 de baixo, a 2027, 26, né? Vai ter uma baixa aqui. Então, eu espero 2026 acabar, compro em 2027 e vou fazer a festa aqui, meu amigo. Isso aqui vai se repetir, ó, é moleza. Eu vendo a minha casa, eu vendo meu carro, eu peço um empréstimo milionário lá no banco e não pago o empréstimo e coloco tudo em Bitcoin em 2027. Em um mercado em que 90% do mercado quebra e estatisticamente padrões que se formaram e ficaram evidentes ao longo de 10 anos para certos ativos pararam de acontecer. Isso aqui de ficar comprando depois do ano de baixa pode acabar no Bitcoin. Pode ser que mude o padrão, ou seja, pode ser que ele faça um ano de baixa e ele congestione, né? Faça uma alta e ele vai ficar parado ao longo de uns 3, 4 anos ali congestionado, ao invés de subir. Pode ser que isso aconteça. Ou pode ser que ele tenha 3 anos, 4 anos de queda. Pequena, mas tende a ter. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado de seguir padrões, etc. e fazer essas loucuras que muita gente tende a fazer porque é um padrão muito óbvio. 3 anos de alta, 1 de baixo. 3 anos de alta, 1 de baixo. 3 anos de alta, 1 de baixo. A questão de que o Bitcoin ir para 1 milhão de dólares, o tempo mostra pra gente. E o preço do Bitcoin também evidencia pra gente que é difícil entrar. E os Estados Unidos, mesmo querendo fazer reserva de Bitcoin, ele não vai querer pagar caro assim. Vão querer derrubar o mercado. Então a gente tem que ficar alerta com relação a esses padrões que enganam
as pessoas. E que o Bitcoin vai subir esse ano, sim, eu acredito. Mas ele tende a subir menos porque ele está caro. E pode ser que as coisas mudem. Né? Pode ser que tenha mais. Os próximos 3, 4 anos pode ser que seja de queda, pode ser que seja congestionado. Eu acredito mais que vai ser congestionado, não vai subir tanto. Etc. Né? Para depois ter uma explosão maior, etc. Até $1 milhão. O valor intrínseco do Bitcoin é $1 milhão, mas ele tende a demorar para chegar lá. Certo? Então pode ter mais queda do Bitcoin, vai dar tempo para quem ter paciência e esperar a queda aí de 50%, 60%, voltar para 50 mil talvez. Tem chance de você estar comprando lá, e eu acredito nisso, né? Bom, a gente ficou sabendo também do hacking, maior hacking da história aí, que roubou 1,4 bilhões em Ethereum. Não derrubou o mercado como esperado, porque hoje a gente tem um mercado de quase 3 trilhões, não é isso? Mercado de quase 3 trilhões. Mercado de 3,1 trilhões. Então, o que é 1,4 bilhões? Então, esses hackeamentos, né, para derrubar o mercado, tem que ter um hackeamento de 1 trilhão, 2 trilhões. Né? O pessoal alarma falando que é o maior hacking da história. Esse maior hacking da história, ele é uma mixaria perto do total de market cap que o mercado de criptomoedas tem. Então, não vai afetar tanto. Essa Chainflip, pessoal, é um site sem KYC automatizado para você fazer swap de criptomoedas. A Chainflip, ela é um site onde você entra aqui sem fazer KYC, sem e-mail, você não precisa logar, não precisa ter e-mail, etc. Entra aqui e faz o seu swap por aqui. Ela está um pouco desativada porque o hacker veio para cá para tentar trocar, etc. Eles bloquearam, então acho que eles desativaram, então não dá para mostrar para vocês. Então, sites como este e plataformas como esta, onde é simplesmente um site, e simplesmente, não somente um site, mas não precisa cadastrar e-mail nenhum, não precisa entrar em contato, etc. Não precisa de KYC, tende a viralizar no mercado cripto, por quê? É um mercado que todo mundo tende a entrar, porque swap é algo muito demandado. Como as exchanges centralizadas congelam as contas, e não somente congela as contas, mas pede imposto de renda para liberar saque, etc. Ou às vezes a mando de governos também impedem operações, etc. Saques, ou bloqueiam fundos quando chega ali. Então o povo está cansado disso. E as pessoas estão procurando opções sem burocracia e de preferência descentralizadas, como a Uniswap. Então, DEX tende a crescer, surgimento de DEX tende a crescer, que tenha bitcoins, ou sites, plataformas como estas. Não tem KYC, você faz tudo pelo navegador. Não precisa nem conectar carteira aqui na Chainflip. Mas qual é o problema? Não adianta o hacker vir aqui com Ethereum, que é de blockchain aberto, e tentar trocar por outra cripto, porque ele vai ficar, ele vai ser rastreado de qualquer maneira. Se ele trocar por Bitcoin, os Bitcoins que ele trocar do Ethereum vão saber quais são exatamente esses Bitcoins e vão censurar esse Bitcoin. Se esse Bitcoin for para exchange, ele não vai conseguir comprar nada. Se ele pegar esse Bitcoin e mandar para outra carteira de Bitcoin, vamos chamar de X2, e ele vai comprar alguma coisa no shopping, sei lá, vão saber que é ele e vão prender. Ele não vai conseguir fazer nada com Bitcoin. Então, criptos de blockchain aberta é burrice roubar, porque você vai ser pego, certo? Você vai ser pego, e o problema é que se esses Bitcoins ou o Ethereum que ele roubou, se ele cai na sua mão, se ele troca com algum P2P e isso vai passando até que chega na sua carteira, você não tem nada a ver com isso. Quando você vai para a exchange e vai trocar o seu Ethereum na exchange, você vai ter seus fundos congelados porque você pegou um Ethereum sujo, um Bitcoin sujo, etc. Por isso que as pessoas tendem
tendem a buscar Monero como alternativa para se defender desta injustiça. Então, assim, comprar criptos abertas, né, criptos de blockchain aberta em plataformas como esta é complicado, porque você pode ter uma falha aqui. Essas plataformas elas têm que ter censura, infelizmente, contra fundos de criptomoedas de blockchain aberta que estão sujos, que estão relacionados a atividades criminosas. Por quê? Porque pessoas inocentes podem pegar esses fundos. Quando elas transferirem para exchanges ou forem gastar ou colocarem cartões de cripto para gastar, seja lá o que for, elas serão censuradas, bloqueadas, pode até ser presa por ter pegado esses fundos problemáticos. Já os bitcoins, ethereum, os USDTs de Binance, dessas grandes exchanges, todos são limpos porque eles fazem uma checagem e só coloca coisa limpa ali dentro. Comprar Bitcoin, criptomoedas de P2P, de blockchain aberta, também é perigoso, porque podem estar sujos nas mãos desses P2Ps. Então esse é o problema da falta de fungibilidade que muitas criptos de blockchain aberta têm. O povo está percebendo isso. E o pessoal vai para o ramo de privacidade. Por isso que a Monero está tão resiliente nesse ciclo. Sites como esses estão surgindo, tem sites como esse no meu canal de cibersegurança e privacidade online e criptomoedas. Lá eu falo sobre algumas exchanges sem burocracia que tem Monero para você trocar por Monero lá. E muitas DEX automatizadas, 100% descentralizadas como o Uniswap, tende a ter Monero incluído para você trocar por outra coisa. E o povo vai cair dentro. Por isso que eu digo que o ramo de privacidade, Monero, que é cripto de privacidade, e DeFi de privacidade, certo? Tende a explodir. A gente tem a criptomoeda Zano, que é um DeFi de privacidade baseado no código da Monero. Faz as mesmas coisas, similarmente ao que a Monero faz. E tem um desenvolvedor da Monero que ajudou na criação desse projeto. É como se fosse um Ethereum, só que de privacidade de Monero. Ethereum de privacidade como a Secret, ela não evoluiu tanto depois de lançada, mas a Zano ela tem mais credibilidade. Vou colocar a Zano na carteira depois que tiver uma queda de 80% a 90% no mercado. O mercado já subiu muito, então não compro na alta, né? Se for comprar pouco. A Zano é uma boa oportunidade nessa parte de DeFi de privacidade. Aí já vem o FUD, né, contra o Ethereum, dizendo que o Ethereum é centralizado porque vão fazer o rollback, ou seja, no caso da DAO, né, o hack do Bybit seguiu as regras do protocolo, não há como reverter, ou seja, no caso do hacking do Ethereum, porque antes existia o Ethereum original, que hoje é o Ethereum Classic, e daí a comunidade inteira mudou, né, o ETH para reverter o hacking que esse aplicativo aqui sofreu. O Ethereum Classic é o Ethereum original. O Ethereum de verdade é o Ethereum Classic. Certo? Que o pessoal não liga muito, etc. Eu acredito que é por questão de marketing. Mas um Ethereum que é descentralizado é o Ethereum Classic. Porque ele não mudou, ele não fez o rollback, né? Então, fez o fork, surgiu o Ethereum Classic e o Ethereum que simplesmente decidiu tentar reverter o hacking, criando, né, fazendo forking e tendo essa nova rede que é o Ethereum. Mas nesse caso não, por exemplo, se uma exchange gigante ela vai fazer uma operação, clica em um contrato inteligente malicioso, tem lá bilhões e bilhões de Ethereum roubados. O problema é dele, a culpa é dele, a culpa é da pessoa. Então o Ethereum não tem que desfazer essa operação. Isso tem que ir atrás do hacker e obrigar o hacker a devolver, etc. Porque a culpa não foi da rede, a culpa foi do usuário. Bom, e o caso da Libra ainda continua correndo solto. A gente tem o criador da Libra que disse ter pago suborno à irmã de Milley ao buscar investidor. Então muitos que são defensores do Milley, etc.,
estão passando pano para essa covardia que fizeram com essa meme coin. Você colocar uma meme coin, ou seja, um token que simplesmente você vai na rede Solana e cria qualquer token lá, coloca qualquer nome para ele, é simplesmente um token que representa alguma coisa. No caso, uma meme coin é simplesmente um meme, não é igual o Bitcoin, que é uma rede descentralizada, não é Solana, etc. Tem todas as características de segurança da blockchain que o Bitcoin tem, e a Libra é simplesmente um token gerado aleatoriamente na rede Solana, e houve suborno de milha. Não existe conivência, provavelmente, do presidente, e mesmo que ele negue, é obrigação dele, como economista, entender que isso aqui não tem como isso aqui fazer parte de apoio financeiro para ajudar a Argentina a melhorar. Seria melhor se ele colocasse o Bitcoin, que já é algo provado, comprovado, como El Salvador fez, ele poderia fazer com o Bitcoin também. Fizeram com a Libra, deram um golpe, o rug pull, né? E o colapso já está feito, o estrago já está feito. Inflação torrencial ocorrendo no Brasil. A gente tem aí o ovo, né? R$40 pela caixa de 30 ovos, né? Em muitos lugares aqui do Brasil, o ovo está nessa faixa. Nos Estados Unidos, né? Na realidade, acho que está R$60 uma dúzia de ovos. R$60, eu já ouvi falar, custa para ter 12 ovos, uma dúzia de ovos. É até maior aqui o valor. Então não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Em Portugal, o aluguel aumentou significativamente. As pessoas que ganham um salário mínimo lá em Portugal, brasileiros que estão tentando imigrar para lá, não estão conseguindo ganhar dinheiro suficiente para pagar o aluguel, não estão conseguindo casa para morar. Muitos imigrantes estão morando na rua, em barracas, etc. Por quê? O salário mínimo não paga mais as coisas. Então o aluguel está um absurdo, os ovos estão um absurdo, isso no mundo inteiro. Então é um colapso, claro, no mundo inteiro. Inflação correndo solta, crescendo significativamente, e não é só no Brasil. No exterior está pior do que o Brasil. O Brasil também está ruim, mas no exterior está muito pior. As pessoas que vivem de aluguel estão com o preço do aluguel disparando e não estão conseguindo pagar simplesmente o aluguel para viver. Por isso que, tendo criptomoedas no médio prazo, o dólar tende a bombar em relação ao real brasileiro. Como o preço das criptomoedas é atrelado ao real, quando as criptomoedas valorizam significativamente, você faz o seu lucro ou usa essas criptomoedas para comprar produtos e serviços, o seu poder de compra vai ser significativamente maior. Se você ficar no Pix e no real, seu poder de compra estará definhado neste momento. Então, ter o refúgio das criptomoedas específicas, no médio prazo e longo prazo, principalmente, você tende a superar esse problema de aumento de preços, etc., ou sobreviver bem nele. Ah, Leandro, eu tenho dólar, então que se dane, que o dólar vá para as alturas, vá para 10, 20 reais, eu vou estar bem. Não é bem assim. A Argentina, o dólar explodiu, centenas, milhares de %, né? Quem tem dólar na Argentina é obrigado a pagar mais caro no Big Mac. Lá tem o segundo Big Mac mais caro do mundo. Então não adianta o dólar subir. Vai quebrar o país absurdamente. E mesmo você tendo o dólar e sendo rico, você vai ter que pagar muito mais caro pelas coisas. Um absurdo. E não vai compensar. Então no Brasil a gente tem que torcer para que o dólar não suba tanto. Vá para R$7 ali. Fique ali abaixo dos R$10, né? Não aconteça o que aconteceu na Argentina, o dólar destruindo, aniquilando o peso argentino. Bom, pessoal, 100% pelo gráfico você consegue saber o timing certo de investir. Então, se você é investidor ou holder de criptomoedas, ou de moedas fiat, ou de ações, usa análise fundamentalista para operar ações,
100% pelo gráfico você consegue saber o timing de médio prazo ou de curto prazo também, só que curto prazo é para day trade, etc. Para você acertar fundo, para você acertar topo e acertar grandes correções que o mercado pode fazer e comprar na correção. Se vai continuar a subir, a bombar, então você continua comprando nos fundos. E quando tiver uma correção forte e tiver uma grande tendência de baixa, você vai comprando nos possíveis fundos que essa tendência de baixa tende a fazer, ou quem sabe acertar até o fundo. 100% pelo gráfico é possível fazer isso, porque a psicologia do mercado é mostrada pelo gráfico. Então a teoria dos pivôs é um dos métodos que a gente utiliza para você ter essa assertividade. Já fiz vários acertos aqui no meu YouTube, publicamente, está tudo publicado aqui, gravado, etc. O próprio fundo do Bitcoin eu acertei desta maneira. Você pode estar adquirindo o nosso treinamento vindo aqui no nosso site, links na descrição, e obtendo o curso Eagle Signals, que envolve todos os mercados, criptomoedas, forex, ações e futuros, todas as modalidades gráficas, ou seja, para day trade, gráfico de 5 minutos, 1 minuto, gráficos maiores, swing trade de 4 horas e gráficos grandes para operações de position ou para saber o timing certo de comprar mais barato, bem mais abaixo do valor intrínseco da sua carteira fundamentalista, seja para criptomoedas ou para ações. Quem compra o curso ganha direto o grupo secreto de sinais, que tem sinais de swing trade e tem a carteira de criptomoedas ali para longo prazo, do método Eagle para longo prazo. Tá? Leandro, por que tem todos os mercados? Quando você sabe de todos os mercados, você tem mais insights para saber para onde vai o mercado de cripto ou para onde vai o mercado de forex, porque você entende sobre todos os mercados. Então é um curso completo, multimercado, e tem que saber sobre todos os mercados, embora você atue somente em alguns mercados. Outro sinal de crise terrível e brava que a gente tem aí é a questão do inventório, ou seja, casas nos Estados Unidos mofando no estoque. Então a gente tem aqui recessão de 1991. Casas começou a morfar no estoque, desabou o preço das casas. Né? Desabou o preço das casas, começou a vender. Por quê? Diminuiu o preço, porque era bolha. Então aqui é a mesma coisa, recessão de 1991, caiu o preço das casas depois. Aqui foi aumentando o estoque, daí começou a liberar estoque, ou seja, começou a baixar o preço das casas. Tá? Aqui, ó, recessão de 2008, as casas estavam lá num preço absurdo. E houve, né, o preço começou a baixar, começou a vender, então começou a sair do estoque. A gente está aí, né, teve ali o coronavírus, etc. Começou a aumentar o estoque de casa e está voltando aqui para o último topo a partir desse período. E a gente vê o aumentando o estoque de casas sem vender nos Estados Unidos. Uma hora, o que vai acontecer? Ocorre a recessão, ocorre o colapso financeiro. A gente tem o sinal de Warren Buffett estocando dinheiro, ou seja, mantendo caixa, ou seja, vendeu ações e não está recomprando ações. E outros sinais de problemas econômicos graves, inflação lá do ovo que eu mostrei para você, etc. Várias coisas estão aí nas redes sociais, nas notícias, etc. para você ver. Os sinais, claro, de pré-crise. Então acredito que em 2026 vai começar ali uma crise segundo o ciclo de Benner e tem todos esses sinais para mostrar para a gente que um grande crash tende a ocorrer no mercado. Só que daí o dinheiro vai migrar para o quê? Para onde? Para aquilo que presta. Bitcoin, criptomoedas, ouro, prata, etc. O ouro está bombando aí, vocês estão vendo. E no Brasil vai ser diferente. No Brasil você tem apartamentos lá que é um quarto, acho que é 10 metros quadrados o negócio, né? 10 metros quadrados. É um ovo o apartamento. Ele é um quarto, ali é um estúdio, é como se fosse um estúdio, tem um banheiro ali e acabou.
E a cozinha e o quarto, né? Vou colocar aqui C de cozinha, é mais ou menos aqui, o quarto aqui e o banheiro. Cerca de 200, 250 conto. 50 mil. Tá? Então o pessoal que está comprando casa agora, quando a bolha estourar nos Estados Unidos, vai também cair aqui para o Brasil. E o cara vai ter um prejuízo enorme, porque o cara comprou a casa. Ah, é para longo prazo, daqui a 10, 20 anos que eu quero vender a casa, quero vender o apartamento, etc. Só que se vier a recessão aqui no Brasil, como também vem, se vier nos Estados Unidos, vai vir aqui para o Brasil. No Brasil praticamente já estamos em recessão. E é desemprego, é dívida que não vai conseguir ser paga, negócios quebrando. Então a pessoa vai começar a querer vender a casa dela para obter dinheiro, para comprar comida, para pagar prestação de carro, etc. Só que, né, o estoque aumentou muito. E no Brasil também o estoque de casas também está aumentando e não está saindo, porque está muito caro. As pessoas mal têm dinheiro para comprar uma dúzia de ovos. Você acha que elas vão estar comprando essas casas aí, esses ovos aí minúsculos do ramo imobiliário, esses apartamentos pequenos, por 250 mil reais lá em São Paulo? Elas não vão comprar. Então o estoque vai começar a sair se o preço baixar. Então no Brasil tende a ter uma desvalorização de imóveis gigante, igual nos Estados Unidos tende a ter, como teve aqui nessas outras crises, onde quem comprou nessa alta de imóveis vai ter muito prejuízo se ele precisar vender. Quem se manter para longo prazo, dentro de 20, 30 anos, ele consegue, né, recuperar o preço, etc. Mas o cara que tentar vender antes, ele vai ser obrigado a vender barato para conseguir vender. Então, pessoal, o que é invisível é inatacável. Então, só podem atacar você se souberem o que você tem, etc. Então, se sabem que você tem criptomoedas, se sabem o total de bitcoins que você tem lá uma carteira de Bitcoin, mesmo que você transfira lá Bitcoin para outras carteiras, e daí você usa essa para gastar, tem como rastrear e chegar nessa principal, e saber que você tem, sei lá, $1 milhão em Bitcoin. Estão sequestrando pessoas que têm criptomoedas no mundo inteiro. P2P, que faz negociação com criptomoedas, se ele é identificado, ele vai ser visado para ser assaltado, sequestrado, etc., para tentarem roubar suas criptomoedas. Mesmo que ele tenha Ledger, ele vai ter que falar sua chave privada, sua seed, e vão roubar todos os bitcoins, criptomoedas dele. Então, se você é invisível, né, e você está gastando lá, sei lá, $1.000 em Bitcoin, mas 1 milhão ali está escondido, você fica defendido, etc. Então, neste curso aqui, Ultra Anonimato Red Pill, você aprende técnicas avançadas de anonimato, usando Linux e Tails, para se manter anônimo nas transações e impedir o rastro até de criptomoedas de blockchain aberta. São técnicas altamente avançadas. O curso ele é do básico ao avançado e usa Linux, sistema open source 100%, porque os sistemas fechados, Apple, etc., e smartphones, né, em geral, você não consegue o anonimato avançado aniquilando todos os rastros, né? No meu canal secundário, se inscrevam lá, o Leandro e Bob, Cibersegurança e Criptomoedas, eu faço vários vídeos que ensinam técnicas avançadas de anonimato. E você pode estar se inscrevendo aqui também para aprender essas técnicas informáticas avançadas de anonimato, porque o que é invisível não pode ser atacado. Então o objetivo nas criptos é você se tornar invisível, você tem que saber disso. Pelo menos se inscreva aqui no canal de cibersegurança para ficar por dentro de várias técnicas aqui que eu divulgo. Bom, franco suíço, dólar americano e dólar BRL. Tá? O dólar BRL, franco suíço contra o dólar americano, a segunda moeda fiat mais forte para você buscar obter, né? Ah, Leandro, mas por que eu vou ter moeda fiat se eu posso ter Bitcoin e criptomoedas? Bitcoin e criptomoedas, em geral, são altamente voláteis, você não tem tanta estabilidade assim. Então você tem que ter também alguma moeda estabilizada.
dólar americano tem uma condição de estabilidade boa, tá? E consequentemente você consegue, com essa estabilidade boa, ter o seu poder de compra mantido mesmo que o dólar desvalorize em relação ao real. Você pode estar usando o USDT, o USDC ou DAI, são tokens sem burocracia para você comprar e ter o seu dinheiro variado no mesmo valor do dólar. E você pode usar cartões de cripto usando o USDT, pode usar P2P e pedir para ele pagar coisa para você. Você troca por USDT para ele, etc. O franco suíço contra o dólar americano, o franco suíço se encontra no médio prazo, aqui no gráfico mensal, em tendência de alta. Ele se encontra em tendência de alta. Ou seja, ele vem aqui congestionando, mas a congestão é uma congestão que se encontra dentro da tendência de alta, acima da média exponencial 8,9 aqui. Então ela pode congestionar aqui, talvez durante um ano ou 6 meses, mas a explosão tende a ser para cima. Ao mesmo tempo, é bom você ter dólar americano também. Que está ali em tendência de alta, em tendência de baixa em relação ao franco suíço. Congestionado também, né? O dólar americano contra o real brasileiro, como eu falei para vocês, aqui nesse topo aqui, esse é o gráfico mensal, tá? No gráfico mensal, ele é um sinal Eagle aqui, fez a primeira onda, segunda, terceira, quarta, quinta onda e tá com força. Então, ele deu um sinal de continuação aqui pra gente, né? Fez a primeira onda, segunda, terceira onda, a segunda onda, aliás, primeira onda, e tem chance de fazer... Perdão, ele fez aqui a primeira onda, tá? Fez a segunda onda aqui, que rompeu o topo aqui um pouquinho, e daí fez a terceira onda. Terceira onda, pelo indicador aqui de força, indica força para continuar. E quando o ciclo de tendência de alta tem força para continuar, as correções tendem a culminar em topos e fundos anteriores ou psicologia de candlestick que se forma indicando formação de fundo. Por candlesticks, o dólar ele não demonstrou um candlestick de psicologia de suporte aqui. Mas ele se encontra próximo desses topos aqui, desse topo aqui anterior também, né? Então ele tende a encontrar suporte aqui e voltar a bombar para romper os 6 dólares aqui e 30 que ele chegou, não foi isso? 6 dólares e 30 eu acho. 6,31. Romper e talvez continuar a tendência de alta de médio prazo. Então essa queda do dólar assustou muita gente. Só que, ó, o dólar caiu também, ó. Muita gente dizendo que o dólar não prestava, que é melhor ter Pix, que é melhor ter real. Daí fez novo topo. O longo prazo, você colhe os frutos. Se você pensa no curto prazo, você vai se dar muito mal, né? O Ibovespa. O Ibovespa voltou para a tendência de... Ele está numa tendência de alta, mas ele está ali um pouco fraco ainda, né? Porque a média 8,9 ela é a referência para iniciar a tendência de alta no gráfico semanal, mas não é só isso. Ah, tá acima da 8,9 eu vou comprar, tá abaixo da 8,9 eu vou vender. Não, tem que ter outros parâmetros, outros contextos para ajudar, né, para que essa tendência de alta ela seja realmente efetiva. Então, como fez pivô de baixo aqui, né? Então, para realmente reforçar uma tendência de alta efetivamente recuperada no gráfico semanal para o Ibovespa, teria que romper esse topo, depois fazer o pullback e dar sinal de compra, etc. Infelizmente, não temos essa situação aqui ainda. Então, pela teoria dos pivôs, né, teria que no mínimo romper esse topo. E tem outros padrões pela teoria dos pivôs que vai neutralizar esse pivô de baixo em vermelho e ter o pivô de alta predominante para culminar em uma condição de psicologia de força restaurada
vai fazer novos topos e fundos ascendentes. Isso quando está acima da 89. Então, como eu falei para vocês, é um contexto. Então o Ibovespa ainda não está tão bom ainda. Né? Já fechou a semana passada com uma tweezer top, tá? Uma pinça de topo parcial, não é igual a tweezer top clássica dos candlesticks, mas tem característica aqui de tweezer top. E dentro dessa tweezer top tem um candle de definição aqui, similar a um spinning top, negativo. Formação de topo, indicando que o mercado pode congestionar por aqui até decidir se ele vai realmente cair, né, voltar para a tendência de baixa, aqui ficando abaixo da média exponencial 8,9. Ou seja, comprar ações, considerando a situação do Dow Jones, o sinal de Warren Buffett, é perigoso. Comprar ações para longo prazo, pesado. Tem que comprar pouco e deixar a maioria do dinheiro na renda fixa. Não é o timing certo de entrar pesado no mercado. Em 2026, segundo o ciclo de Banner, vai ter uma crise. Eu acredito nessa possibilidade porque os sinais condizem. Os sinais alertam sobre uma possibilidade de recessão gigante no mundo inteiro. E tem um ciclo de Banner que acertou magnificamente muitos topos e fundos. Não podemos usar o ciclo de Banner sozinho. Temos que ver os sinais que a economia dá, os mercados dão, e ver se está condizente com o que o ciclo de Banner projeta para o futuro. E daí a gente usa o ciclo de Banner para reforçar quando é topo e fundo. E tá aí o S&P 500 caindo. Então bombou durante 2 semanas, agora está caindo de novo. Então é o que eu sempre falei, o S&P 500 ele está subindo sem força. Na crise de 2008 e outras crises, o mercado também subia. De como a psicologia de topo, às vezes ele faz mais 2 topos ainda. Congestiona um pouco, dá mais um sinal de continuação. Depois tem a crise. O próprio Bitcoin, ele fez isso, né? Ele enganou muita gente fazendo um novo topo. Então, aqui em 2021 ele fez topão. E daí ele fez mais outro topo, rompeu o topo anterior. Então tá forte, tá grande, etc. Tá bombado. E depois teve a crise lá da FTX, etc. Grande correção sucedeu. Então não é porque está subindo. O mercado tende a continuar a subindo. Agora, as crises, quando elas ocorrem, o dinheiro tende a migrar como refúgio contra a crise, tende a migrar para aquilo que tem respaldo para te ajudar na crise. Olha o ouro bombando aí. A gente tem que lembrar que o ouro, tá, pessoal, ele também deu problemas, né? Ou seja, aqui em 2011, depois da crise de 2008, né, o ouro subiu aqui na crise de 2008, chegou a cair um pouco, né? E depois subiu mais. Mas quem comprou aqui no topo ficou aqui cerca de 2011. Teve uma queda aí de praticamente 50% até 2018. 5, 6 anos aí com seu patrimônio desvalorizado 50%. Caiu 50%, mas levou aí, né, mais de 1 ano, 2 anos para cair 50%. Mas caiu. Então o ouro não é algo infalível e ele tende a desvalorizar 50% sim, ficar um bom tempo desvalorizado. Anos, né, alguns anos desvalorizados. Porém, em crises ele tende a ser um refúgio. Muita gente fala do Bitcoin, né, que gosta do ouro, o Bitcoin cai 70%, 80%. Mas o ouro também caiu aqui e ele ficou muitos anos desvalorizado. Quem comprou topo dançou, né? E se precisou gastar o dinheiro, ele gastou com poder de compra bem menor, com prejuízo, né? Ele estava com prejuízo, estava gastando o dinheiro dele com prejuízo, não estava gastando lucros, porque ele comprou o topo e ficou 5 anos aprisionado aqui no ouro, por conta dessa desvalorização que durou e congestionou por cerca de 5, 6 anos. Tá? Mas o ouro, a prata, né, tende a ser um refúgio
contra essa crise que tende a suceder nos mercados em geral. A prata está melhor do que o ouro, porque o ouro está bem esticado. A prata está no começo da tendência de alta, né? A gente vê aqui, por exemplo, na média 8,9, quando está próximo aqui da média 8,9 é um bom ponto de compra. O mercado tende a valorizar, etc. Quando bate na 8,9 também é um ponto de compra, mas depende do contexto. Se o contexto favorecer que vai bater na 8,9 e vai explodir, daí você deve comprar. No meu curso eu ensino essa técnica, que é um sinal chamado fundo dinamite, quando bate na 8,9. Mas não é só bater na 8,9, tem que bater na 8,9 e ter um contexto que favoreça a explosão nível supernova e essa gigantesca alta que ocorre. No Bitcoin faz isso, na prata também. Então não é só bater na 8,9 que eu saio vendendo, ou bateu na 8,9 por baixo eu saio vendendo, ou bateu na 8,9 por cima eu saio comprando. Mas aqui a gente vê que tá, veja que quando esticou ficou bem longe da 8,9, então o mercado ele teve uma correção forte. Por isso que comprar na alta é problema. Até o ouro, comprar o ouro depois de ter subido tanto assim, já não é muito interessante. A prata está meio próxima ainda da 8,9, então é uma região boa de compra aqui, né? E talvez a prata suba mais até do que o ouro, justamente porque ela se encontra mais barata do que o ouro, para valorizar mais e próximo aqui do começo da tendência de alta, que é aqui próximo da média exponencial 8,9. Aqui no ouro, ó, tá bem longe da 8,9, né? Aí teve a queda aqui. Certo? Aqui longe da 8,9, teve a correção forte aqui, chegou próximo da 8,9, tá vendo? Então o pessoal que é afobado e fica querendo comprar em topo, o cara perde grandes correções, perde a oportunidade de estar comprando bem mais barato. Só que tem que ter técnica também para saber que vai corrigir, que está esticado, porque às vezes o mercado ele está em alta e ele explode e você perde o bonde. Então tem que saber o que está fazendo. E também tem que ter técnica se, por exemplo, o mercado indica correção, mas ao invés de fazer a correção, ele erra. Então, o método indica que errou, que houve a falha da correção, e que é para você comprar mesmo mais caro, um pouco mais caro. Porque ao longo de 4 anos, você vai ter erros como este, mas você vai ter acertos comprando em fundos também, acertando o topo, para estar comprando lá no fundão. E isso compensa no longo prazo os acertos versus os erros. O problema é que muitos métodos não alertam que você errou. Ele diz que aqui é o topo, e o método erra e bomba, 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 e você perdeu o bonde. Ele não avisa que você pode perder o bonde, então se arrisca comprando mais caro, porque o topo, o sinal de topo provavelmente falhou. Psicologia do trader, tá? George Soros diz a seu amigo Byron Yen, né? Estrategista de investimentos do Morgan Stanley. O seu problema, Byron, é que você vai trabalhar todo dia e pensa que deveria fazer alguma coisa. Eu não, né? George Soros diz. Eu somente vou trabalhar nos dias em que faz sentido ir para o escritório. E eu realmente faço alguma coisa nesse dia. Mas você vai trabalhar e faz alguma coisa todo dia e não percebe quando o dia é especial. Então o que eu estou falando aqui na análise? Ó, né? Você vai comprando depois de ter valorizado tanto, né? Aguarda o timing certo para comprar. Aguarda o timing certo para comprar. É hora de comprar DeFi. É hora de comprar criptomoeda de inteligência artificial. O mercado já subiu muito. A hora de ter feito plano para comprar foi muitos anos atrás. Daí, quando o mercado caiu e deu chance para compra, ali era para estar comprando. Em 2021, houve o hype do DeFi, houve muitos influencers que indicaram compra de Aave, por exemplo, a $600, né? E a Aave desabou lá para 30, 40 dólares. Em 2022, 2023, eu indiquei a Aave para o meu portfólio por 60 dólares.
E outros DeFi também, Avalanche, etc. Se a AVE bater lá os $600, é os 1000% que a gente conquistou. Quando o Ethereum bater $10.000, o nosso método vai zerar a AVE e todos os tokens de Ethereum, né? Pela nossa estratégia lá. O Ethereum tá com alvo para $10.000. Compramos o Ethereum em 120, $220, depois que ele caiu 90%. Ou seja, fiquei sem fazer nada, ou seja, só estudando, monitorando o mercado, sem fazer nada. Em termos de compra, acionar compra, etc. E depois, quando teve a queda, quando o mercado foi testado e provou que algumas coisas funcionam, aí aquilo que provou que funciona eu comprei. Certo? Mas o povo quer o quê? Comprar. Quando o mercado está subindo, o povo, a manada é corajosa quando o mercado subiu muito. E aí que eles perdem muito dinheiro. Então você tem que, né, aguardar o momento certo. Muita coisa de IA surgiu aí no mercado. Bombou. Já teve essa congestão ao longo de alguns meses, que já fez um monte de coisa de IA desabar. Pode levar anos desabando esses tokens. E quem entrou no topo, dançou, vai ter que ficar 4, 5 anos, esperar até voltar para o ponto inicial e quem sabe lucrar depois. Ou talvez não vai conseguir lucrar. Por conta da impaciência, né, de querer entrar no... Eu tô com o dinheiro aqui, eu tenho que entrar, eu tenho que colocar o meu dinheiro em alguma coisa. E não é bem assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Para saber mais da metodologia Eagle Signals, para saber o timing certo de investir no mercado usando 100% os gráficos, metodologia comprovada, prova aqui publicamente a assertividade. Também você fazer trades, day trade, a position trading para todas as modalidades em todos os mercados. Assista o final do vídeo. Até mais, muito obrigado. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.